Lembra que eu fiz um vídeo no canal falando como que eles, nos Estados Unidos, num episódio do South Park, eles falaram que a média do tamanho do pênis americano era de 13 centímetros. E aí começou uma guerra, né, dentro dos Estados Unidos, que a galera que tinha pênis menor que 13 centímetros ficou muito puta. E aí, pra parar os motins, parar as guerras dentro do estado, dentro do país, eles falaram que a média era 9 ou 10, uma coisa assim. Daí acalmou, todo mundo ficou assim. Foi assim que o Lula tirou 20 milhões de pobres da pobreza, né? Porque a família que ganhava até R$ 300 era pobre. Aí eles baixaram isso pra R$ 80 e deram R$ 80 de Bolsa Família. Tiraram 20 milhões de pessoas da pobreza. Essa pessoa deixou de ser pobre? Não, não deixou de ser pobre. Né? É a mesma coisa que acontece com essa questão da manipulação dos números. A gente está sendo manipulado exatamente nesse momento. Eu não sei. Eu não sei se vocês estão ligados, tá? Mas a gente está sendo manipulado exatamente agora, nesse exato momento. Eu até fiz algumas anotações aqui, que eu queria saber como que era medido o índice de inflação americana. Vocês estão ligados que a inflação americana hoje está em 6,8%. Não sei se vocês estão sabendo. A inflação hoje está uma das piores inflações dos últimos 40 anos da história americana e está batendo 6,8%. Mas tem uma pegadinha na inflação de 6,8% que a gente pode fazer um paralelo aqui com o episódio do South Park. Como que é medida a inflação americana? Como que é medida essa inflação americana? Né? Eles têm o tal do CPI, Consumer Price Index, que seria mais ou menos a mesma coisa que o índice IPCA aqui no Brasil, esses índices de inflação e GPM que tem no Brasil. Né? Só que um economista americano pegou esse 6,8% de inflação, que é a pior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, e atualizou para a métrica que eles utilizavam antes e falou que a inflação hoje americana passa de 15. Então, como que o governo faz para controlar a questão da inflação? Para manipular a gente para a inflação? Nos Estados Unidos tem o tal do CPI, Consumer Price Index, tá? Então é a mesma coisa que o índice IGPM aqui no Brasil e tudo mais, onde eles pegam o valor da batata, o valor da carne, o valor do combustível, o valor do arroz, o valor... Todos esses valores, né? O governo ele tem um superpoder que é mentir pra ti e tu acreditar no que ele mente. Esses índices IGPM, índice CPI, todos esses índices são mentira, tá? A inflação ela deveria ser calculada pelo agregado M1, que é a quantidade de dinheiro que existe em circulação. Só que o governo não quer falar assim, cara, eu tô imprimindo dinheiro pra um caralho. Pra dar pra construtora, comprar frigorífico, pra dar pra pessoal fazer estádio da Copa, superfaturado, pra fazer bondinho, trem-bala, tudo coisa roubada, desviar dinheiro pra gente aumentar a nossa corrupção aqui. É IPCA, né? Então, tipo assim... Só que como que eles fazem toda essa manipulação? Eles não querem falar pra ti, ó, o governo imprimiu não sei quantos bilhões e por isso gerou inflação. Então o governo mente pra ti. Eles criam esses índices, IPCA, IGPM, nos Estados Unidos o Consumer Price Index, pra falar, ó, o preço da batata aumentou 6%, o preço do combustível 4%, o preço não sei o que lá 2%. Então a inflação foi, nos Estados Unidos, 6,8%. Um economista americano lá pegou esse índice de 6,8 e atualizou para a metodologia que convenientemente eles utilizavam há 2 anos atrás. E falou, a inflação americana está mais de 15%. Por quê? Olha como que o governo americano faz e o brasileiro faz exatamente igual. E eu não estou fazendo aqui uma crítica a Lula, uma crítica à esquerda ou à direita, nada. Eu estou falando do governo como uma entidade maquiavélica que só serve para roubar o nosso dinheiro, tá? Nos Estados Unidos eles pegavam assim, o quanto que deu o preço do steak, né, do bife. Ah, o bife custa $20. Agora foi para 25, então teve uma inflação de tanto. Só que o que eles fazem é, em vez de medir o preço do bife, eles medem da carne de segunda. Isso aqui é a carne de segunda subiu. Qual foi a carne que subiu menos? Ah, foi o colchão duro, sei lá.
Nem sei que carne que é essa, mas foi a carne e tal. Então tu coloca essa carne e tu tira o bife. Tira o bife e coloca essa carne, que é carne também, é carne de segunda, e só tem osso, mas não tem problema. Então, em vez de colocar a batata, eles colocam uma outra parada. Então, eles vão fazendo o quê? A inflação oficial americana está em 6,8%. A inflação corrigida dentro do índice que eles utilizavam até o Trump sair, que depois que o Trump saiu mudou, né? A semântica freestyle entrou em ação. Era para ser 15% a inflação americana hoje. Tudo nos Estados Unidos subiu 15% ou mais. Mas eles estão falando que é 6,8%. Então, isso não aconteceu nos Estados Unidos. No Brasil acontece exatamente a mesma coisa. Há décadas acontece isso. Porque, por exemplo, eu moro de aluguel. Né? Ano passado meu aluguel aumentou 37%. Ah, é pelo índice GPM. Ah, então... O índice GPM foi maior? Então é pelo índice GPM. Então aumenta o aluguel 37%, irmãos. 37%. O governo faz exatamente a mesma coisa. Ele pega assim... Qual foi a inflação que o governo disse? 6,8. Show. Qual foi a inflação real? 15,20. Qual vai ser o índice que vai ser utilizado para atualizar o salário mínimo? Com certeza o mais baixo. Se o IGPM tá 30 e a inflação que o governo tirou um número do cu dele fala que é 7, ele vai falar, não, é 7. Então os empresários precisam dar 7% de aumento para as pessoas, mas nós que trabalhamos, sabemos que as coisas aumentaram mais que 7%. Aumentou 12, aumentou 15. Então isso empobrece a população. Então entendem o que eu quero dizer? Não sei se está ficando muito claro isso que eu estou querendo explicar. Então, tipo assim, 6,8 estava a inflação americana em 2021. Agora em 2022 está 7,1. Anotei aqui. E alguns sites americanos estão falando para ti não se preocupar com a inflação. Eu fui ver lá um post do Vox. Eu falei, caraca, como que a Vox está falando para o pessoal não se preocupar com a inflação? Sabe quem é dono da Vox? A Goldman Sachs. Que é o banco que quase acabou com a economia mundial em 2008 com aquele problema que deu nos Estados Unidos. Com a crise imobiliária dos Estados Unidos. Que quem investia lá ficou multizilionário, que apostou na baixa, né? Mas os clientes e quem botou dinheiro no banco, pessoas comuns como eu e você, tomaram no cu. Então tu tá entendendo que... Ó... Tu tá entendendo que se tem dois índices, o IGPM deu 20% e a inflação que o governo disse pelo IPCA ou pelo IGPM deu 7%. Aí o governo fala que é 7%. Aí tu ganha um aumento de 7%, um reajuste salarial de 7% que a lei prevê. Só que as coisas aumentaram 20%, aumentaram 30%. Imagina isso acontecendo durante 4, 5, 6, 10 anos. É por isso que quando eu era pequeno eu comprava um refrigerante de 600 ml a 20 centavos. Hoje é 2,50. E aí vem a shrinkflation, que é diminuir as embalagens dos produtos. Aí entra várias coisas legais, cara. Mas o que eu quero deixar bem claro pra vocês, cara, é que o governo manipula os dados. O governo de qualquer país. Citamos aqui Estados Unidos, ele pode ser corrigido aqui pro Brasil. Eles utilizam esses dados pra roubar vocês aí de casa, tá? Eles utilizam esses dados para roubar vocês aí de casa. Tá? Não a inflação. E o grande problema disso, cara, é que eles não falam que essa inflação foi porque a gente imprimiu dinheiro pra caralho. Eles falam, não. Isso foi o aumento de preço da batata. Automaticamente, o bovininho gadoso, que é aquele cara que tá olhando a Rede Globo lá e não sabe o cálculo de porcentagem, não sabe o que é IGPM, PCA, juros, inflação, juro composto, não sabe porra nenhuma. No momento que esse cara fala assim, a batata aumentou 7%, o pessoal pensa assim, malditos plantadores de batata. A carne aumentou 20%. Malditos criadores de carne. O governo não fala, pessoal, a gente imprimiu 350 bilhões de reais, geramos dívida pública pra caralho, que nós vamos ter que pagar esses juros, e nós vamos ter que... Ih, rapaz, vai dar uma zica aqui, e aí gerou inflação. Não. A culpa é sempre do empresário, a culpa é sempre, entendeu? E aí querendo estimular a revolta do proletariado. Sacou qual é que era? Então, tipo, vocês precisam entender, pessoal, quanto antes vocês colocarem, já falei isso várias vezes aqui,
Quanto antes vocês colocarem na cabeça de vocês que o maior inimigo da sua vida é o Estado, é o governo. Notem que eu não estou falando do governo do Bolsonaro ou o governo do Lula. Estou falando o governo, o Estado é o seu maior inimigo. Ponto final. É o vagabundo do Estado. Esse cara é o cara que tá lá fazendo aqui, ó, manipulando a população como se fosse um bonequinho, entendeu? E infelizmente a população não olha para os lados. A população aceita qualquer coisa e fala: ah, não, que legal, muito bom, parabéns, entendeu? Claro que foi impressão de dinheiro, R$600 por mês na pandemia para uma porrada de gente. Acha que não ia dar inflação? KKKKK. Sim, sim. E não foi só isso, teve impressão de dinheiro para diversas outras coisas, né? Nós vivemos numa economia inflacionária, cara. Aí o cara lá dos Estados Unidos que eu tava vendo o vídeo dele, né, falando que se a inflação de 7,1 de 2022 agora é a maior inflação dos últimos 40 anos, e ele refez o cálculo com 15%, que era o mais próximo na metodologia anterior, ele falou, essa é a maior inflação desde 1946.